E aí galera, beleza? Eu sou o Igor, eu sou o autor do livro Art Heavy Metal. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Maria Tereza, que é jornalista, e ela me ajudou muito durante a produção desse livro. Eu convidei ela aqui hoje para a gente conversar um pouco, falar sobre um pouco do livro. Para quem não conhece, essa aqui é a capa do livro, Art Heavy Metal. Então tá, antes de começar a falar sobre o livro, eu queria que a Maria Tereza se apresentasse, falasse que ela tem um trabalho muito legal sobre mangá também. Ela lê muito, muito mesmo, acho que ela já leu esse livro aqui umas 27 vezes, de ontem pra hoje, né? Então, vamos lá, fala aí, Maria Tereza, por que eu te chamei, por que você tá aqui, né? E aí galera, aqui é a Maria Tereza, eu sou colega do Igor, a gente trabalhou junto, a gente fez mestrado ao mesmo tempo, não o mesmo mestrado, sofremos juntos. A gente compartilhou muita experiência assim, sobre livros, sobre arte, sobre música, sobre os nossos estudos, nossas pesquisas. E como o Igor falou, eu tenho uma página no Instagram que eu falo um pouco sobre livros, sobre mangás, muita coisa sobre cultura japonesa que eu gosto bastante, que eu acompanho muito. Depois vocês sigam lá, a gente vai deixar aqui os arrobas da minha página, da página do Igor, para vocês seguirem. E aí, como ele disse, a ideia é a gente conversar um pouco sobre o livro, e aí a gente vai esmiuçar um pouco o livro aqui numa série de vídeos. A ideia é a gente fazer um para cada capítulo, né? Uhum. Esse de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o que é a pesquisa, sobre como que foi o processo do Igor. E para quem conhece o Igor sabe que assim, ele é a encarnação do que ele trabalhou nesse livro. A arte heavy metal é tudo a ver com ele. E pra gente começar, de fato, falando sobre o livro, Igor, eu queria que você falasse um pouco como surgiu esse trabalho, do que ele se trata, né? Como que você chegou nessa ideia e como que foi para você trabalhar com isso. Acho que não tem como eu falar onde que ele começou, assim, né? Porque depois de um tempo eu fui percebendo que é uma parte da minha vida. Então, sei lá, começou quando eu entrei na universidade e comecei a tentar encaixar a cultura do heavy metal dentro de alguns trabalhos artísticos que eu fazia. Então, desde a graduação, eu comecei a querer juntar esses dois universos, assim, que é o heavy metal e a arte e tal. E aí eu tive a sorte de ter duas professoras, excelentes professoras, que é a Raquel Salimeno e a Luciana Arslan, que acreditaram demais no potencial, assim, de você trabalhar com que... Uma com que você trabalhar com que você gosta, e outra, sei lá, você tentar ser você fazendo a sua própria arte, assim, né? Elas viram esse caminho meu e falaram, e incentivaram, né? Não, Igor, você tem que continuar trabalhando isso e tal. Aí eu desenvolvi material didático das capas do disco do Iron Maiden, sei lá, e teve um TCC no curso de artes. E depois, quando eu entrei na dissertação, quando eu entrei no mestrado, não podia ser diferente, né? Então, a pesquisa durou 2 anos e foi uma pesquisa muito interessante, assim, porque eu olhando para trás aqui, eu lembro que foi uma pesquisa que mudou minha vida, assim, né? Assim, e como é bom você pesquisar uma coisa que você gosta e como que ela te envolve e você muda a sua vida. Foi um trabalho, assim, que eu estou muito orgulhoso depois que eu transformei isso aqui num livro. Depois eu tive uma ajuda da editora aqui, do pessoal da editora Reverso, uma editora independente, porque desde o começo eu queria trabalhar com pessoas também que curtem o heavy metal, que faz parte da cena independente também, né? Então o Matheus, que é o fundador da editora independente Reverso, ele está dentro do underground daqui da região também, então ele gostou demais do livro também, ele já leu também, igual você leu 27 vezes de ontem para hoje, ele também leu inúmeras vezes, e assim, eu gostei demais do trabalho dele também, então aí, o livro virou isso aí. E assim, é interessante porque eu sou uma pessoa totalmente alheia desse universo, assim, conheço algumas bandas e tal, mas música em si não é uma coisa que eu domino, não tenho conhecimento e tal. Mas eu lembro de quando eu li sua dissertação, e lendo o livro também, o quanto você usa uma linguagem muito fácil e muito próxima de todo mundo. Então qualquer pessoa consegue ler o livro e consegue entender os temas que você traz, né? Que é justamente isso, você faz uma divisão em 5 ensaios, que são temas muito interessantes e muito abrangentes, que abrangem esse universo do heavy metal e da arte e tal, e que se faz essa junção dos conceitos, né, dentro do mestrado. Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que você fez essa divisão, por que você escolheu esses temas? Então, foi bem difícil, assim, porque quem já está dentro da pós-graduação, vai escrever uma dissertação, é um trabalho muito difícil, assim, você passou por isso também. Eu gosto de heavy metal, eu gosto de artes, mas como que eu vou, né, sei lá, como que eu vou trabalhar isso, né? Então eu não tinha essa ideia no começo, que seriam 5 ensaios. Eu comecei a escrever, então eu escrevi muita coisa.
Ah, eu quero falar sobre capa de disco. Eu chegava um dia em casa e escrevia, sei lá, no computador escrevia muita coisa. E aí, assim, depois de um tempo foi por eliminação. Ah, esse aqui tá legal. Ah, esse aqui eu acho que não precisa falar. Esse aqui tá legal e tal. Depois eu fui descobrindo, você vai pensando, você vai pesquisando. A sua orientadora, pesquisa esse autor aqui que eu acho que ele vai te dar uma luz. Ah, pesquisa esse aqui agora e tal. E aí você vai fazendo relações, que eu acho que o legal da pesquisa é isso, assim. Você ir descobrindo ao mesmo tempo que você vai fazendo, né? Então você faz uma relação aqui, junta com um autor ali e tal. Então eu acho que foi mais ou menos isso. Do ano 5, no final, eu falei, acho que é isso aqui e tal. E aí deu muito certo. E aí nos próximos vídeos a gente vai entrar em cada um desses capítulos, vocês vão entender o que a gente está falando aqui melhor, cada tema que o Igor chama de componentes metálicos no livro, né? Isso. E aí outra coisa, como a gente comentou, Igor, você é a cara do heavy metal, né, e da arte, isso tudo faz muito parte de você. E aí eu queria que você contasse, assim, como que isso começou na sua vida? Então, essa pesquisa, de novo, assim, né, tudo é incrível, assim, mas eu tinha uma orientadora, uma das minhas orientadoras, a Raquel, ela falou assim, Igor, eu acho que igual você falou, que ela falou assim, Igor, eu acho que isso é muito sua cara, sabe, não tem jeito de você falar sobre o heavy metal de maneira distante, assim, igual um pesquisador científico tradicional. Ela falou, acho que não, acho que você tem que abraçar mesmo, sabe, você tem que se posicionar na sua escrita, falar de onde você veio, né, por que está te influenciando, isso e tal. E aí isso é uma abordagem de pesquisa chamada autoetnográfica, que você traz a sua vivência, a sua experiência, e você discute com isso, você leva as suas experiências como objeto também, né? Você põe ela ali na panela e você não vai ignorar o que você viveu, o que você fez e tal. E assim, como eu comecei a escutar rock através do meu tio, desde muito novo, 10, 11 anos de idade e tal, então isso sempre caminhou comigo, assim. Então eu não queria fazer faculdade, eu queria tocar, né? Igual tem criança aí que quer ser jogador de futebol e tal, e eu queria ser rockstar, sei lá, sabe? Queria tocar guitarra, viajar e tal. E por um grande momento da minha vida eu fiz isso, sim. Eu juntei com meu irmão, com uns amigos meus, e a gente fez a banda, o Killer Clowns. E a gente tocou muito, fizemos muitas amizades, viajamos no Brasil. Então, assim, as minhas experiências com a banda e, enfim, todo com o cenário underground me deu esse sei lá, lugar de fala, assim, do meu livro, né? Então, eu acho que por isso que eu não podia ignorar todos esses acontecimentos que aconteceram aí. Mas é isso aí, vocês entenderam. E aí nem só de prática foi o seu livro, né? Tem uma parte teórica, porque assim, por mais que a gente fale de coisas que a gente gosta, pra gente estudar isso, a gente precisa encaixar os conceitos, né? E no seu caso, você foi muito para esse lado da questão da arte e experiência estética. Isso. Que foi um conceito que você também abordou. Porque na verdade era uma coisa que meu orientador estava trabalhando também, né? Então assim, ela me deu a dica, foi, Igor, tem esse filósofo americano aqui, ele chama Richard Schusterman, e ele pega algumas teorias de arte como experiência do John Dewey, e ele vai falando sobre como que a arte tá na nossa vida, assim, sabe? Como que a arte não é só quadro de museu, escultura ou pintura, essas tradicionalmente conhecidas, né? Mas que não, que a arte está assim, ao nosso redor e a gente pode ter a mesma experiência que você tem quando você está no museu olhando uma obra de arte, você pode ter essa mesma experiência, sei lá, num show de rock, por exemplo, numa leitura de mangá, por exemplo, sabe? Ou assistindo televisão, ou num jogo de futebol no estádio, ou do jeito que você organiza a sua sala, e aí você, sei lá, você põe do jeito que você gosta, e aquele design ali, aquela organização, te dá uma experiência de apreciar esteticamente o negócio, né? Sim. Então, e ele discute muito isso. Então eu trouxe essa teoria, esse conceito de experiência estética e de arte como experiência estética justamente para defender o heavy metal como uma expressão artística, como se fosse, sei lá, qualquer obra de arte tradicional aí. Que ela é tão poderosa, e aí eu vou discutir isso no livro, né? Sim. Capaz de mudar a nossa vida. E eu acho interessante porque quando a gente conhece esses conceitos, a gente começa a enxergar coisas que a gente vivencia naquele conceito. E aí, por fim, fica fácil defender, né? Dentro daquilo. Sim, e por isso muda a vida, assim. Você entende um conceito e fala, nossa, que do caralho isso aqui. Aí, por exemplo, sei lá, você tá fazendo alguma coisa que você sente aquela experiência que você arrepia, você fala, nossa, cara, é isso aqui o negócio, sabe? Você se sente ali, o seu corpo, você sente presente aquele negócio, aí você... Não é também que você vai lá no Louvre e vê a Mona Lisa, que você vai ter essa sensação também, né? Então, assim, a experiência é tão válida
quanto a obra em si ali também. Gente, então é isso. A gente vai parar por aqui, senão a gente vai falando e aí a gente vai começar a entrar nos assuntos. O próximo vídeo, né, a gente vai entrar no primeiro ensaio do livro, que o tema é Underground. E aí segue a gente nas redes sociais pra vocês verem quando vai sair o vídeo. Acompanha aqui o canal do Igor, que ele tá soltando aí muitas músicas dele, das bandas dele. E fica ligado que daqui a pouco a gente vai anunciar também o lançamento oficial do livro, né, que você vai fazer aqui por uma live. Isso. Tem alguma coisa pra você já introduzir o assunto ou você quer... Não, vamos lá, né? O underground é um assunto, sei lá, que quem tá... Acho que é o primeiro assunto, eu não poderia falar de heavy metal sem falar do underground. Então vamos discutir muito isso, é um tema que interessa muita gente, principalmente quem vivencia o heavy metal. Então eu acho que vai ser um assunto legal. Né? Clica nos cards, se inscreve, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, então. Valeu. Então é isso, assim, com a... Igual tipo o Michael Scott. Dá umas olhadas.